Olá, Olá, Cleiton, tudo bem, boa Gisele? tarde. Tudo bem? Tudo bem? Diga oi aí para a mulherada. Boa tarde, gente. Muito obrigado pelo convite. Era para ter feito antes, né? Mas infelizmente estava muito corrido, mas o importante é que a gente está realizando essa live. Ei, Cleiton, mas me diga o que que você faz. Eu estava aqui dizendo que você é o queridinho das mulheres acima de 50. Me diga o que é que você faz para elas gostarem tanto de você. Bom, Gilberto, então, primeiramente, eu sou professor, né, de Educação Física. Sou formado pela Universidade, moro em Brasília, sou formado pela Universidade Federal aqui de Brasília. Tem especialização em fisiologia do exercício, grupos especiais. Então, desde o período da faculdade, lá em 2012, eu já participava de grupos de estudo sobre envelhecimento. Sempre tive muito prazer de estudar essa área, sempre gostei bastante e via em academias que as pessoas não davam muito valor a esse público, que é o público, na minha opinião, que mais precisa, porque precisa de saúde. É, E aí, quando verdade. eu começava a olhar tudo isso, por exemplo, quando eu era estagiário, 2012, 2013, eu chegava em algum ambiente, as pessoas davam atenção aos marombeiros da academia, às meninas mais novas, e eu gostava de ficar com o pessoal de mais idade, acima de 50 anos, 60, porque é o pessoal que às vezes não estava acostumado a se exercitar, não tinha conhecimento, e se não tivesse o acompanhamento, se não tivesse a orientação certa, a chance da pessoa desistir era muito grande, né? Então, desde o início da faculdade, eu sempre tive essa paixão. E há mais de um ano eu venho desenvolvendo um projeto nas redes sociais sobre isso, sobre ganhar vitalidade, sobre ganhar mais saúde, sobre recuperar a vitalidade. É até algo que tu falou nos stories, recuperar a vitalidade que tinha 20 anos atrás. E isso é justamente a força, a energia, tudo isso. Porque muitas pessoas acham que passou de 50 anos é só declínio, né? Não, agora eu vou tomar remédio, agora eu vou ficar cansado, eu vou ter dor, e aceita isso, né? E não é bem assim. É. Pois é, Cleito. E às vezes uma pessoa que está acima dos 50 anos, que vai para a academia, se ela não tiver assim o apoio do professor, assim mais de perto, ela até desiste. Ela se sente com vergonha. Ela acha que as pessoas só vão olhar para aquelas marombadas, né? Então, que bom que ainda tem Cleiton para animar nós de 50. E aí, a minha primeira pergunta, eu tenho um bocado de pergunta aqui para você. A minha primeira pergunta é a seguinte, Cleiton. Uma pessoa que está acima do peso, porque a gente pode dizer uma pessoa obesa, porque as pessoas acham que a obesidade é só aquela pessoa que está passando de 90, de 100 quilos. E não é. Ela tem a obesidade, às vezes você está acima do peso, ela tem vários níveis, né? Pode ser obesidade leve e uma obesidade mais grave. Então, às vezes, uma pessoa que está acima do peso, que nunca fez exercício, ela é sedentária, tem mais de 50 anos, como ela deve começar a se exercitar? Vamos lá, Gismede. Primeiramente, muitas pessoas, tu falou da academia, né? Muitas pessoas não gostam do ambiente, que às vezes eu não sei como. Tá conseguindo me escutar bem? Tá Tá? ótimo. Muitas pessoas não gostam do ambiente da academia, muitas vezes música alta, um público totalmente diferente, não se sentem confortáveis. Quando a gente fala de alguém que tem sobrepeso ou que tem obesidade, isso é pior ainda, porque acontece muito já a discriminação, né? As pessoas olham assim, as pessoas às vezes, mas o que que tá fazendo? Tá fazendo exercício, mas será que ela vai conseguir? Tem muita essa discriminação, então as pessoas já se privam. E quando a gente fala já de uma mulher que tem mais de 50 anos e passa por isso, a pessoa às vezes tem uma depressão, às vezes ela é muito ansiosa, às vezes tem N problemas que pessoas que olham de fora não têm a mínima ideia. E o que que a maioria das pessoas fazem? Julgamentos, né? Pré-julgamentos, na verdade. Então, o mais importante para uma pessoa com todas essas características é dar o primeiro passo e fazer algo que ela consiga ter rotina. Por exemplo, eu vou começar a fazer uma caminhada, vou começar a fazer treino de força, mas eu vou começar a fazer 3 vezes na semana, por exemplo, fazendo 30 minutos por dia, tendo acompanhamento, enfim.
E a pessoa vai começar, o mais importante, é começar a ter essa rotina. Ei, Cleito, é porque estão dizendo que não estão lhe vendo. Tá todo mundo ok aí? Pronto. Deixa eu ver. Tá ok? Estão me vendo? Tá ok o meu aqui também? Eu tô me vendo aqui e tô te vendo também. Para mim tá Eu normal. também. Tudo bem aqui para mim. Pronto. A Fátima Tá ok. já tá aparecendo agora, ok? Ah, ela já colocou ali, ok, ok. Ok. Perfeito. Certo. Sim, continue. Recapitulando, então as pessoas às vezes não se sentem tão confortáveis em algum ambiente e aí elas têm que primeiro ir para um ambiente que elas se sintam mais confortáveis ou fazer mesmo, é o que eu prezo muito, fazer em casa. E nesse período de pandemia, né, tem sido mais recomendado. E quando a gente fala disso, de começar a se exercitar, é a fase mais difícil. É como se fosse, deixa eu colocar aqui, eu e minhas analogias, é como se fosse uma montanha, né? A pessoa está aqui, nesse ponto aqui, e tem que subir. Digamos que minha agenda aqui seja uma montanha. Então, o ponto mais difícil é sair. É porque essa subida, né? Nessa subida é muito difícil, vem desafios, vem o maior índice de desistência no início. Então, quando ela começa a subir, mas quanto mais alto ela estiver, tá vendo? Tá vendo? Quanto mais alta ela estiver nessa subidinha, mais resultados ela tem e menor a chance de desistir. Ou seja, quanto mais ela consegue subir, quanto mais ela consegue caminhar não que seja uma caminhada, não no sentido literal da palavra, mas quanto mais ela consegue evoluir com o exercício, mais estímulos para continuar ela vai ter. Então, quando ela tem algo que funciona para ela, ela tem resultado, ela se sente melhor, ela já vai começando a melhorar a autoestima, sintomas depressivos tendem a diminuir, a ansiedade tende a diminuir, mas disposição, que é algo muito importante, muitas mulheres se sentem dispostas, estão ali no período da menopausa, passando, tem uma alteração de hormônio imensa. Então, quando a disposição começa a aumentar, é um ponto muito positivo e importante para conseguir dar continuidade nesse processo. Verdade. A atividade física, ela cria uma disposição que as pessoas não querem. A dificuldade é só colocar o tênis e começar mesmo. Mas depois que você começa, nossa, muda demais. Eu passei muito tempo, Cleito, da minha vida que eu não conseguia me abaixar, sabe? Meu sonho era me abaixar, mas eu tinha medo porque eu nem conseguia me levantar. Eu precisava chamar o guincho, não tem aquela história? Então, o que você diz para essas pessoas que nem tem força, que tem medo de se abaixar e não tem força? Como ela pode reverter isso só com atividade física? Como elas fazem? Com certeza. Tem até uma história engraçada sobre isso que tu falou. O que aconteceu? Sim. Tem uma aluna que faz parte do meu programa de exercício, ela mora... Eu não vou falar o nome, mas vou falar... Se ela estiver assistindo, ela vai saber que é ela. Ela mora no Maranhão e tem 74 anos. Ela me contou uma história que ela saía para alguns locais e quando ela via que tinha um banquinho, não tem aqueles banquinhos bem baixos, ou então um sofá muito baixo, ela preferia ficar em pé. Porque se ela se sentasse nesse local tão baixo, ela não conseguia se levantar. Olha. Ela precisava de ajuda, ela se sentia constrangida por conta disso, né? Por não conseguir estar no local. Então ela preferia ficar em pé. Depois que ela começou a fazer exercício, ela foi aumentando a força, foi igual o movimento que todo mundo faz, o agachamento. Ela foi conseguindo melhorar e evoluir nesse movimento, e aí hoje em dia ela consegue se levantar de locais um pouco mais altos. Locais mais baixos, na verdade. Então, muitas vezes é falta de força, ou então é medo do movimento, porque tem alguma dor e acha que se movimentar vai sentir mais dor ainda. Então as pessoas muitas vezes têm essa crença, né? Eu acho que tudo está na cabeça. Quando a pessoa passa anos e anos sem se exercitar, com um estilo de vida não tão saudável, e vai começando, igual a aluna minha falou, enferrujar, vai começando a perder força, perder flexibilidade, ter dor, ela vai achando que aquilo lá é definitivo e pro resto da vida ela está sujeita a isso, né? Quando na verdade nós sabemos que não. Eu lembro de uma história, Josimere, eu até queria te perguntar sobre ela. Eu li um texto um dia que foi uma história muito semelhante com a da minha mãe. A sua, que tu começou a tomar um remédio,
se eu não me engano, para o Isso, colesterol, e depois isso. teve uma mudança, uma reviravolta, e conseguiu, aí foi no médico, né? O médico tirou esse remédio. Eu queria até ouvir um pouquinho. É, assim, quando eu fiz 50, né? Hoje eu já tenho 59 e eu tenho muito orgulho de dizer, eu não tenho vergonha, porque eu acho que eu estou na metade da vida, eu quero viver até 120. Coisa boa. Então, eu me cuido muito. E quando eu fiz 50 anos, passei a me cuidar depois dos 50, viu? Eu era obesa e entrevada, enferrujada. Então, quando eu comecei a tomar o remédio de colesterol, essa minha amiga, uma pessoa muito querida, já havia me perguntado, né? Porque disse assim, você não toma remédio para pressão? Eu disse, não, eu não tomo remédio nenhum. Isso no dia do meu aniversário, a gente comemorando, lá no trabalho, e ela me perguntou isso. E aí eu disse, não tomo. Ela disse, pois se cuide que você já passou dos 50, vai tomar. Aí eu fiquei cabreira. Acho que não deu 6 meses, eu comecei a tomar no meu check-up, o cardiologista passou para o colesterol. E na minha família tem essa história, né? É hereditário, dizem que é um colesterol hereditário e tudo. E eu sei que eu fiquei apavorada. Eu disse, meu Deus do céu, se eu tomar, comecei no colesterol, agora vai ser o da pressão, da diabetes. Fiquei pensando no meu pai, na minha mãe, né? E aí eu fiquei assustada. Eu fui ao médico e foi quando eu comecei. Esse foi o pontapé inicial para eu começar a me cuidar. E eu fiz uma reeducação alimentar e comecei a atividade física com seriedade. Foi quando eu eliminei. Com 6 meses eu parei de tomar o remédio para colesterol e hoje eu não tomo remédio nenhum. Nem para dor, porque o remédio para dor que eu tomo é a endorfina da atividade física. Maravilha. É muito legal ouvir a sua história, que várias pessoas, até a Cis Vilma que está aqui, ela até falou, então tenho salvação. Ela faz parte, Olha, ela faz pode ter certeza que você tem salvação. Acompanhe ele e a alimentação também é muito importante, não é? sim, é fundamental. A Vilma, inclusive, ela entrou no programa de exercício, eu tive uma conversa com ela hoje pela manhã, e aí ela está acompanhando a gente. E ela tem um curso de uma nutricionista, não lembro o nome da nutricionista, mas ela falou e está agora no exercício. Ela está começando a mudar o estilo de vida dela. E é um caso É uma semelhante. mudança. E é um caso muito É uma semelhante ao que você mudança. falou. Ela está. Aí, Fica à vontade. diga. Não? Não, diga. Ela está. Não, Fique à vontade, Josimere, primeiras damas. o que eu ia dizer, Cleiton, é que é realmente uma mudança que a gente tem que sair daquela zona de conforto e é o mais difícil. As pessoas acham que só mudando a alimentação e a rotina para fazer atividade física, elas nem acreditam, acham uma besteira, uma coisa tão simples de ser feita e passam a acreditar mais em tomar remédios. Elas acham, a maioria das pessoas acham melhor tomar remédio do que sair da zona de conforto para a atividade física. E é bem melhor a atividade física, não é? Sabe o que acontece essa questão do remédio? É o imediatismo, Sim. né? O remédio tu tomou, sumiu a dor que tu tinha. Mas acontece que Sim. o remédio ele vai mascarar. Se for uma dor articular, tô com uma dor na coluna, no joelho, que é uma dor muito comum. Ah, professor, eu tava com dor, tomei remédio. Meu joelho melhorou. Aí a pessoa vai fazendo um monte de coisa que gera sobrecarga no joelho e no outro dia, nossa, meu joelho voltou a doer. O que é que eu faço? Tomo remédio. Quando vê, tem uma expressão que o pessoal utiliza, não tem aquela gaiolinha que fica o rato, que ele fica correndo, 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 correndo e não sai do lugar? Aí Isso. tomam essa quantidade de remédio. Tô com dor de cabeça, remédio. Tô com dor no corpo, remédio. Tô no seu remédio, remédio, remédio. Quando vê, a pessoa está dentro de uma corrida de ratos, como se fosse aquilo. Ela corre, 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 tenta solucionar problemas com algo que não resolve esse problema e a saúde só vai piorando, porque a gente sabe que remédio em excesso também traz malefícios, né? Remédio, quando é bem orientado pelo médico, para casos específicos, tudo bem. Mas quando a pessoa começa a tomar remédio de forma desenfreada, igual muitas alunas já me falaram isso,
algo que quando eu ouço, eu fico até assim, ah, professor, eu tomo Rivotril para me ajudar. Eu falei, gente do céu, cuidado com o remédio. Falei com o aluno ontem, ele falou, não, então eu vou reduzir ele. Falei, reduza, se conseguir vá ao médico, tente zerar. Zerar o máximo que conseguir. Bom, a Ana Alice está dizendo, eu fiquei bem do coração só com exercícios físicos. Pode acontecer isso, Cleiton? Com certeza. Tem casos, igual, falando da pressão alta, que é algo muito comum. A pressão alta, ela não surge do dia para a noite, né? Tem pessoas que têm fatores hereditários, genéticos, né? Meu pai tem, minha mãe tem, meus tios, meu avô tinha, enfim. Então eu tenho mais propensão, eu tenho mais chance de desenvolver hipertensão arterial, que é como é conhecida, a pressão alta. Mas quer dizer que você? Não, porque existem duas coisas. Fator genético, tá em mim, não tem o que eu fazer, e tem meu estilo de vida. Então, se eu tenho um fator genético forte para ter hipertensão, o que eu tenho que fazer para me cuidar? Ter um estilo de vida muito saudável, muito regrado. Isso é como se fosse aqui uma balança. Isso vai pesar para o lado positivo e vai diminuir as chances de ter essa doença e tomar remédio. Igual diabetes, a mesma coisa. Pessoas que já têm diabetes e não têm controle da alimentação, não praticam exercício, tem mais chance de ter diabetes. Agora, se você tem um estilo de vida saudável, se você controlar sua alimentação, controlar seu estresse, dormir bem, a chance de desenvolver uma doença dessa é muito menor. Que é a pergunta. Com certeza. E você já até respondeu outra pergunta aqui, né? Será que um dia a gente consegue diminuir os remédios? Você já disse, se você tiver um estilo de vida saudável e controlar e ter uma rotina de atividade física, com certeza você pode eliminar remédios. Eu sou a prova viva disso. Com certeza. E na época, Cleiton, outra coisa que a gente pensa, que é uma besteira essa história de alimentação, todo mundo pensa que a alimentação saudável é só aquela história de comer salada e deixar de comer doce e frituras. E não é. Às vezes você tem que eu aprendi que na minha vida eu tenho que ter uma nutricionista, porque ela sabe o que é que eu devo comer, e às vezes até doce eu posso comer. Isso depende da dieta, é tudo personalizado, não é só salada de alface e tomate. Às vezes a pessoa desiste de ter uma vida saudável pensando que é só para comer salada velha sem gosto, não é isso? Exatamente, é algo muito comum esse pensamento. O que acontece? Eu vou contar uma história agora semelhante à sua, que é a da minha mãe. Minha mãe, ela fazia, agora não está fazendo por conta da pandemia, mas ela fazia caminhada, ela tem a tua idade, 59 anos. Não, 58, perdão, errar a idade da mãe não pode. 58 anos. E ela fazia caminhada todo santo dia fazia caminhada, e eu batendo na tecla sempre, mãe, tu precisa fazer exercício de força, é importante, tu tende a diminuir, tu vai controlar a glicemia, porque ela é pré-diabética, a família toda tem diabetes, tu vai controlar tua pressão arterial, que tem tendência a ter, colesterol, enfim. Aí eu nem sabia, estava num período da vida que eu estava trabalhando muito, antes da pandemia, muito aluno, uma demanda muito grande, tinha isso. E o tempo estava muito corrido, eu nem sabia que ela estava tomando remédio. Ela começou a tomar um remédio para colesterol alto. Aí chegou no aniversário dela, eu falei, mãe, tem um amigo que eu conheço, que é lá da faculdade, eu sou de Brasília, né? Tem um nutricionista muito bom, e eu vou te dar um presente, que o presente de aniversário vai ser uma consulta com esse nutricionista. Uma consulta cara, falei, vai ser teu presente. Ela ficou meio assim no início, mas foi. Ela falou, você quer entrar comigo? Eu falei, não, vai a senhora e ele, e converse com ele, é seu. Aí ele ainda perguntou, tu não quer entrar aqui? Eu falei, não, pode ir. Minha mãe emagreceu bastante. Em pouco tempo, voltou no médico cardiologista, tirou o remédio de colesterol, estava com uma outra disposição. E outro detalhe, porque ela também começou a fazer treinos de força, que eu passei para ela em casa, que eu sempre falava para ela fazer, ela não queria. Então, depois que ela mudou a alimentação, ela começou a inserir os treinos de força que eu passei. Então, quando ela teve essa mudança completa, começou a ser outra pessoa. Então, eu falo muito da importância do exercício, mas quando ele é direcionado, o resultado ele é muito mais evidente. Igual eu sempre falo, professor, eu quero começar, como que eu começo?
Eu faço só caminhada, é bom? A caminhada é um ótimo início. Ela pode ser o primeiro degrau para tu subir, para tu começar a se movimentar. Mas ela sozinha, ela não é o suficiente, ela não vai ajudar você de todas as formas, não vai te deixar mais forte, não é o suficiente para te ajudar a emagrecer, porque emagrecimento é multifatorial. Tu mesmo passou por isso, tu sabe muito bem. Não basta Aham. fazer a... Pois é. Não basta. E é a mesma história da nutricionista que eu falei ainda há pouco, né? Quando a gente pensa que comer saudável é só salada e tomate, do mesmo jeito a gente pensa que caminhada é o exercício melhor do mundo. E não é. Eu fazia caminhada e eu não conseguia emagrecer, porque eu também não tinha educação alimentar. Mas o que eu quero falar sobre o exercício de força é que eu emagreci os 23 quilos, não fiquei flácida, claro que eu tenho flacidez, mas normal da idade, mas eu não fiquei muito flácida, né? E assim, ela ajudou eu ter mais força para pegar meus vasos de planta, que era a próxima pergunta é isso. Às vezes as donas de casa, né, elas se sentem dispostas, passam o dia trabalhando, fazendo aquelas atividades domésticas, subindo degrau, estendendo roupa. Olha, o meu sacrifício para estender roupa era enorme. E aí, no final do dia, elas nem conseguem dormir direito, com aquela indisposição, cheia de dor na lombar, não sei aonde. Tem jeito para elas, Cleiton? Tem sim. Eu digo elas, Cleiton, porque eu não estou nesse grupo. Já conseguiu superar tudo isso, né, José? Já passei. Conte aí como tem jeito. Eu quero até falar sobre outro ponto que tu falou. Tu falou, eu emagreci, mas eu não fiquei toda flácida. Inclusive, é Sim. muito comum quem faz assim, faz a dieta, é fundamental, mas junto com a dieta, quem não faz o treino de força, começa a emagrecer, emagrecer. Na verdade, nem emagreceu. Eu falei isso ontem com a aluna que está até aqui, a Tila. Eu conversei isso ontem com ela, da Sim. diferença entre emagrecer e perder peso. Quando tu emagrece, tu perde gordura, tu diminui o percentual de gordura, né? Quando tu perde peso, tu perde tudo. Tu perde músculo, Sim. perde gordura, e aí começa a ficar aquela flacidez imensa, que é muito comum em algumas pessoas que... Olha, ela deu até um ok aqui, a Tila. Uhum. Oi, Um, Tila. e algumas pessoas que emagrecem sem fazer treino de força. Vai ficando cada vez mais fraca, aí começam a aparecer dores, aparece indisposição. Geralmente tem uma queda hormonal, porque faz emagrecimento que é muito rápido e não é tão saudável. Porque a gente demora, um exemplo. Vamos supor aqui uma pessoa de 60 anos. Ela demorou quanto tempo para chegar onde ela está? Digamos que ela esteja com Sim. 85 quilos e está acima do peso. E aí ela quer emagrecer tudo que ela demorou a chegar até os 60 anos em um mês. Isso não é saudável, né? Então, quando as pessoas fazem É. algo muito restritivo, elas não emagrecem da maneira certa. Elas perdem peso e, junto com isso, perdem muita massa muscular e saúde também. Por isso que é importante o treinamento de força. E sobre a pergunta de limpar a casa, de conseguir dormir sem dores, a questão do sono, muitas pessoas têm dificuldade com isso. Eu fico muito surpreso com isso ainda. Teve um professor teve um curso que eu fiz de um professor aqui de Brasília, que ele falava, sono é um pilar fundamental da saúde. Para a gente ter vitalidade, para a gente recuperar a energia, a gente tem que ter uma boa qualidade do sono. Não só qualidade, quanto quantidade. Uma boa quantidade, entre 6 e 8 horas de sono. E dentro dessa quantidade tem que ter qualidade também. Porque às vezes tem pessoas que dormem e acordam. Foi até uma pergunta que fez no Stories um dia desse. A pessoa dorme e não acorda tão disposta, já acorda mais cansada. Às vezes acorda pior do que dormiu. Acorda com dor, E disposta, cansada. Então, quando a pessoa começa, já, fica à vontade. já aconteceu comigo. Era isso que acontecia. Eu ia dormir e acordava mais cansada. E quanto aquela história que você disse, né, que às vezes a pessoa chega a 85 quilos e aí começa uma dieta e ela quer, na primeira semana, ela emagrece 1 quilo, beleza, ficou toda animada. Na segunda semana, ela não emagreceu nada. Aconteceu que o corpo dela está se acostumando com esse estilo de vida novo e ela perdeu só gordura e a balança não acusou. Aí o que acontece? Essa pessoa se desanima
e acha que não perdeu nada e sai do novo estilo de vida e diz, ah, não adianta não, eu não consigo. E aquela conversinha mental negativa vai levar ela a voltar a não emagrecer. Entende? Isso acontece muito. As pessoas não têm paciência, né, Cleiton? Às vezes, eu, por exemplo, entendi que eu passei 20 anos cuidando da minha barriga para ficar enorme e cuidando de engordar para 83 quilos. E aí, na época, eu tive a paciência, quando eu tive a consciência, a necessidade de me cuidar, eu tive paciência. E foram 9 meses, foi um parto para emagrecer 23 quilos. E é justamente assim, porque a gente não é do dia para a noite que a gente chega em um determinado ponto que a gente não está satisfeito, né? E essa mudança, cada pessoa muda por um motivo. Tem um motivo, tu foi no médico e começou a tomar o remédio, né? Aí veio na sua cabeça, eu preciso mudar. Se eu não mudar, eu vou tomar mais remédio. Minha amiga falou que passou de 50 toma remédio. Então esse foi seu ponto de mudança, né? Onde a chave virou e tu começou a entender, epa, eu preciso me cuidar. Algumas pessoas fazem isso porque chegaram em determinado ponto e estão dispostas. Outras semelhante a ti por conta de algum remédio. Outras pessoas por conta de algum trauma, por conta de algum bullying que passou. Ah, tu tá acima do peso, alguma piada de mau gosto, enfim. Cada pessoa muda por um motivo específico, né? É muito importante que muitas vezes está no inconsciente, né? A gente não entende aquilo, mas de repente a gente olha alguma coisa e tudo começa a fazer sentido. Opa, eu preciso mudar, porque se eu não mudar, se eu continuar seguindo o mesmo caminho que eu segui, talvez eu continue da mesma maneira que eu estou e com o passar dos anos, a ideia é que piore, que fique mais difícil. Porque a gente sabe que com o envelhecimento, o nosso organismo ele tende a diminuir as funções. Perde massa muscular, tem diminuição dos hormônios, tende a ter diminuição da densidade mineral óssea, tende a ter osteopenia, osteoporose. Então, se não fizer alguma coisa, a gente sabe que a tendência é piorar. Por isso que o movimento é tão importante. Pois é, a Analice, né, Cleide, está perguntando se caminhada e corrida é bom ou ela tem que fazer musculação? Analice, então, a caminhada e a corrida são ótimas, mas a caminhada e a corrida, elas não vão te dar, a corrida pode até ajudar um pouquinho com isso, mas mínima coisa, não vão te dar massa muscular que tu precisa. Tem até um termo que a gente utiliza, que o treino, e musculação, quando eu falo musculação, eu não falo só de academia, musculação é treino resistido, treino resistido a gente pode fazer em casa, a gente pode fazer num parque, a gente pode fazer na academia, até na hidroginástica, se a pessoa souber te passar, tem como fazer, mas não acontece com tanta frequência. Ela que vai te dar massa muscular. Quando tu tem mais massa muscular, tu consegue caminhar melhor, caminhar mais rápido, por mais tempo, tu consegue correr melhor, tu consegue reduzir o risco de lesão em uma corrida. Então, o exercício resistido, treinamento de força é fundamental. Seja ele musculação, funcional, independe, mas ele é fundamental para ti. Então, eu recomendo sim que faça, que comece, porque é muito importante. Ei, Cleiton, a mamãe linda, aí, ó, Maria Fontinelli, ela está dizendo aí, eu quero deixar de sentir dor. Ela tem 81 anos e é linda. E agora, ela realmente estava cheia de dores, mas ela está... isso também que eu ia lhe perguntar. Às vezes as pessoas dizem assim, eu falo, né, que me recuperei das dores, e elas dizem, o que você fez? Eu fico... Eu digo o que eu fiz. Primeiro eu saí da crise e segui a ordem médica, que ele sempre me dizia assim, olha, saia da crise e depois faça atividade física para fortalecer. E eu, o que eu fazia? Na época que eu não tinha consciência, eu não fazia atividade física. Eu saía da crise com a fisioterapia e os remédios e depois voltava à minha vida normal. O que acontecia? Voltava tudo de novo. Então, nesse caso, a gente tem que primeiro sair da crise, né? Isso, cuidar da dor aguda para poder fazer atividade física. Exatamente. A dor, de uma maneira geral, ela paralisa, né? A pessoa acha que agora tenho dor, não posso fazer nada. Vou parar, meu Deus, se eu me movimentar, meu joelho, minha coluna, enfim, vai doer.
e a pessoa, algumas pessoas, isso já aconteceu. Tem uma aluna que eu atendi aqui em Brasília que eu atendi a filha dela e a mãe veio. A mãe tinha 84 anos na época. E aí a mãe dela era tratada pelos filhos do Amazonas como se fosse um objetinho de porcelana que se fizer coisa demais vai quebrar. Mãe não pode subir escada, mãe não faça isso, mãe não faça aquilo. E aí, quanto mais ela fazia o que os filhos queriam, não sobe escada, não faz caminhada, tu vai se machucar, mais sensível, mais frágil ela ficava e mais dores ela sentia. O que ela precisa fazer? O que ela precisava fazer? Exatamente o contrário, mas claro que com prudência, ela não podia exagerar. Eu entendo que os filhos têm um apego muito grande, têm um carinho muito grande e medo. Falam, não, a senhora já tem mais de 80 anos, não pode fazer nada. Só porque isso não é saudável, na verdade isso piora. Então o movimento vai ajudar a diminuir as dores, a ter mais disposição, a ter mais confiança, que as pessoas muitas vezes perdem confiança, né? Fala assim, eu tenho dor, então eu não posso fazer mais isso. Eu gosto, igual o exemplo que tu falou inicialmente, eu gosto de cuidar das minhas plantas. Eu tenho dor, eu não posso agachar para pegar minha planta mais. Calma, se tu não consegue agachar, o que tu pode fazer para melhorar, para depois conseguir agachar? Porque é muito ruim quando uma pessoa conseguia fazer alguma coisa que gostava tanto. A gente pode usar o exemplo das plantas, cuidar do jardim. E, de repente, por conta de N motivos, cada pessoa tem um motivo específico, ela simplesmente não dá mais conta. E ela vai ficando deprimida porque não dá conta de fazer aquilo. E aí ela vai achando que aquilo é assim, não tem como mudar. Mas tem como mudar. Tem sim, eu sou exemplo disso. Quando eu era bancária, Cleito, e eu trabalhei 33 anos e eu era boia fria. E quando eu me aposentei, minha vontade era de cuidar do meu almoço, de almoçar com a família, era de cuidar da minha casa, do meu jardim. E eu não podia cuidar de tantas dores que eu sentia. E aí, quando eu me transformei, tive essa conscientização de que eu precisava mudar o meu estilo de vida, foi que eu passei fazer essas coisinhas, cuidar do meu jardim, estender roupa, que era um sacrifício para mim. Hoje eu não estendo mais, não. Peço ajuda ao marido. Mas o que eu quero dizer contando isso é que é possível, e é possível de uma maneira simples, apenas fazendo a atividade física e se alimentando da forma correta. Não é verdade? Com certeza. Na internet, a gente está na internet, né, Josemara? A gente sabe que muitas vezes a internet é uma terra sem lei. Quem nunca entrou em algum site para ver uma notícia, para ver alguma coisa, e aparece uma mensagenzinha assim, pílula mágica que ajuda a emagrecer. Ela conseguiu emagrecer 50 quilos tomando esse remédio. Então, infelizmente, tem muito, muito, muito isso. Programas, eu quase não vejo mais televisão. Mas quando eu vou na casa dos meus pais, eu entro, tá passando algum programa, e de repente o apresentador do programa, pílula não sei o quê, compre ela agora por apenas X, 6 parcelas de tanto, te ajuda a emagrecer, melhora o seu disposição. A pílula é mágica, né? Tomou ela, pronto, vai dar resultado. Então as pessoas querem isso. É aquela questão do imediatismo, né? As pessoas olham assim, vou comprar. Aí gasta 300, 400, 500, R$ 1.000, eu já vi caso, em alguma pílula, e não, não resolve nada, a pessoa fica mais frustrada e acha que pronto. Não é isso. Acha que não tem jeito, né? Uhum. Então, Cleiton, me diga, diante de tudo isso, qual é a possibilidade de nós, após os 50, recuperarmos a nossa vitalidade, como você disse, uma vitalidade de 20 anos atrás? Inclusive, antes de eu lhe conhecer, né, eu já postei dizendo que hoje eu me sinto muito mais cheia de energia, o meu corpo está bem melhor do que há 20 anos atrás. Eu recuperei o corpo que eu queria e melhor ainda. Eu não tinha então, visto conte para nós. Hein? Eu não tinha visto esse seu post, não. Que legal. Pois é, eu tenho esse post lá. E eu sei que é possível, mas eu quero que você, como professor, como uma pessoa que cuida disso, diga como é possível isso. Vamos lá, os pontos importantes, né? O exercício e a alimentação, igual a gente já veio falando na live toda, são fundamentais. E aí, quando a gente fala, tá bom, professor, eu já sei que o exercício é fundamental. Tu falou isso o tempo todo, mas qual exercício?
Primeiro, se uma pessoa perguntar, Cleiton, eu tenho tempo para fazer um exercício, eu não posso fazer caminhada, hidroginástica, natação, pilates, musculação. Qual exercício que eu faço? Exercício de força. Tu deve fazer o exercício de força. Cleiton, eu não gosto de academia, faço em casa. Não tem problema nenhum, pode fazer em casa. Eu já até vi vídeo teu fazendo agachamento, acho que a fundo também. Então, cada pessoa... Eu faço na pandemia. Na pandemia eu estou em casa, mas eu estou morta de saudade dos pés da academia. Olha, tu já é uma pessoa que gosta de academia. E pode já pode fazer academia em casa. O importante é fazer esse exercício. E as pessoas perguntam, tá bom, professor, eu quero começar, mas eu tenho medo de subir dor, de fazer e sentir dor. E tem uma aluna que ela tem escada em casa. Eu falei, tu consegue subir escada? Ah, professor, consigo. Mas como que eu começo o exercício? Começa subindo escada. Presta atenção na tua postura. Agora, quando for subir uma escada, comece a colocar força no calcanhar. Presta atenção na postura, deixa o teu joelho alinhado. Comece fazendo uma pequena caminhada. Chama uma amiga e vai fazer uma pequena caminhada. Esse pode ser um primeiro passo. Algo também muito legal é quando tu está dentro de um grupo. Você tem pessoas, você tem parentes, você tem amigos, ou dentro de um grupo mesmo, que uma pessoa estimula a outra a fazer. Porque isso faz com que tu tenha menos chance de desistir de fazer tudo aquilo. Quando tu se sente parte de um grupo, as coisas começam a fluir de uma maneira melhor. Tu se sente dentro daquela comunidade, pessoas que estão buscando o mesmo objetivo. E isso é muito verdade. A alimentação, tu é uma prova viva de que mudar a alimentação é fundamental. Outro pilar também, ter uma boa qualidade do sono, dormir muito bem, controlar o estresse. E isso, o exercício e a alimentação ajudam de forma drástica, porque hoje em dia muitas doenças são adquiridas por conta do estresse, né? Eu já ouvi casos, de seguidoras falando, professor, eu trabalhei a vida toda, eu cuidei de mim, não, eu cuidei da minha família, cuidei do meu marido, cuidei dos meus filhos, cuidei de todo mundo, mas nunca tive meu tempo, nunca cuidei de mim. E aí agora eu preciso cuidar de mim. E isso é fundamental. Então, tendo esses pilares da saúde, a gente pode chamar assim, tem um professor que eu conheço que chama de pilar. Pilar da saúde, exercício, alimentação, sono, controle do estresse. Controle do estresse e ansiedade, já inclui isso aqui. E ter amigos, ter um bom relacionamento com pessoas, com amigos, familiares e tudo. Isso eu posso dizer que é a chave, né, para se ter mais longevidade, para se ter mais saúde e para recuperar a vitalidade. E qual a tua opinião, Josimério? O que tu fez para tu recuperar a vitalidade? Tu falou que foi uma mudança drástica após os 50 anos. Eu acho que eu fiz tudo isso que você disse. Eu sempre fui muito positiva, mesmo quando eu era acima do peso. Eu era uma pessoa que gostava de fotos, mas após os meus 50 anos, é outra coisa que você acabou de dizer, e eu concordo e também falo muito para os meus seguidores, que após os 50 anos, você tem que ter o seu tempo. Você já criou seus filhos, já criou uma família, já tornou as pessoas independentes. Pode até ser que alguns ainda estejam dependendo de você, mas você tem que tirar um tempo para você. Largar o marido, largar o filho e cuidar de você, cuidar do seu cabelo, das suas unhas. Não é largar assim o dia inteiro, não. Tira uma meia hora, uma hora por dia para você cuidar de si. Você vai encontrar o seu eixo e você vai viver mais e melhor do jeito que eu digo. Então, eu me cuido. Eu cuido da minha alimentação, eu cuido da minha saúde. Se eu aumentar 1 ou 2 quilos, eu já corro para nutricionista, eu já intensifico minha atividade física, certo? Porque eu quero viver 120 e eu tenho certeza que é possível. Eu acho que é possível. E a gente tem que fazer uma coisa que eu digo, só para ilustrar, que Deus nos disse que para a gente amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, como é que eu posso amar o meu marido se eu não me amar? Eu só me amo se eu me cuidar. Então, vamos ser mais carinhosos com a gente, vamos ter mais autocuidado quando nós estamos
nos cuidando, nos achando bonito, as pessoas vão nos achar, não é verdade? Com certeza. Essa palavra que tu usou, autocuidado, a Vilma até falou, verdade, Sim. o que você disse. É muito. Ah, Cleiton, só antes de você falar do autocuidado, eu queria registrar para eu não esquecer que a Vilma, né, a Cis Vilma, disse que é para a gente fazer atividade física em casa com o professor Cleiton. E eu também, além do autocuidado, eu quero que você, depois eu lhe pergunte essa outra. Vai, fala. Essa questão do exercício como autocuidado, né? Eu discuto muito isso. Sim. Eu falo até com minha noiva, a Yasmin. Falei, tu tem que cuidar, gosta muito de exercício e tudo. A Yasmin é mãe, né? Eu tenho um enteado. E aí eu falei um dia com ela, tu tem que ser a primeira pessoa para você, tu tem que cuidar de você. Ela, não, mas eu preciso cuidar do Gabriel. Eu falei, não, eu entendo que o Gabriel é a pessoa mais importante da tua vida. Mas se tu não cuidar de você, se tu não estiver saudável, como tu vai cuidar de outra pessoa? Entende? É verdade. É algo que a gente olha assim, depois que a gente escuta assim, óbvio. Mas muitas vezes isso não é óbvio. E tu falou que as pessoas acima dos 50 anos têm que começar a ter um tempo. Concordo plenamente, mas seria muito melhor se antes já tivessem, porque muitas pessoas não têm, né? Então eu concordo. Chegando nos 50, se não teve, o resto da vida tem que começar a ter o quanto antes. Porque se não tiver, a tendência é ir piorando. Aí, de repente, eu quero cuidar do meu filho, eu quero cuidar do meu marido. Mas como vai cuidar? Se não tem força, não tem energia, cheio de dor. Na verdade, vai precisar ser cuidada. Vai precisar de ajuda, né? Então, essa questão do exercício como autocuidado é fundamental. E o autocuidado inclui isso, né? Ter uma boa qualidade de vida, conseguir se cuidar, conseguir fazer, igual tu falou, passa uma maquiagem, cuida do cabelo, se veste, se sinta bem, se sinta bonita, se ame. Depois que você gosta de você, depois que você se sente muito bem, as coisas começam a fluir de uma maneira muito mais harmônica, né? Muito mais... Com certeza. E, Cleiton, a outra coisa que eu queria, ainda temos 15 minutinhos para conversar, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, mas eu ainda tenho uma pergunta. Só para ficar bem claro para as pessoas, explique para elas o que é o treino de força. E, assim, a diferença, já até falou, né? Mas para realçar bem sobre treinar em casa, fazer o treino de força em casa. Como é isso? Vamos lá. E o que é esse treino? Às vezes eu falo isso como se todo mundo soubesse, né? Deixa eu tentar deixar o mais claro possível. Tu já sabe, mas deixa eu deixar claro para as pessoas que estão aqui. Existem duas categorias, digamos assim, treino aeróbio e treino de força, quando a gente fala assim. O que é treino aeróbio? Treino aeróbio é uma caminhada, é andar de bicicleta, fazer uma natação. Essas são atividades aeróbias. Treino de força é o que caracteriza o treino de força. Quando tu tá na sua casa, tu senta e se levanta 10 vezes de uma cadeira, de um sofá. Tu tá realizando um treino de força para membros inferiores, que é para coxa, para perna. Tu tá fazendo força contra uma resistência. A resistência, no caso, é o chão. Tu tá empurrando seu corpo, descendo e subindo. Um exemplo prático para quem é vovó aí. Quando tu pega teu neto... Eu sou! Quando tu pega teu neto, tu pega teu neto aqui no colo, ou pega assim, embaixo dos braços dele e levanta. Um exemplo. Se tu pegar teu neto assim, o que tu tá fazendo? Tá fazendo força para segurar seu neto, não tá? Se tu pegar teu neto, brincar com ele, subir ele acima da cabeça, fizer isso com ele, tu teve que fazer força para realizar isso. Quando tu não tem força no braço, tu não consegue realizar essa atividade, levantar seu neto assim para brincar com ele. Às vezes não consegue nem carregar ele no colo. Então, um exemplo, se tu pegar teu neto, levantar e brincar com ele, tu tá fazendo um pequeno treino de força, só o fato de levantar ele. Se tu segurar teu neto no braço, se tu ficar muito tempo, tu vai cansar também. É um tipo de treino de força também, tá cansando. Mas claro que um treino de força para dar resultado tem que ser organizado, sistematizado. Não basta, então vou carregar meu neto todo dia e vou ficar forte. Não é assim. Não é assim. Tu vai fazer, vai ter um não vai usar o neto como uma máquina para ficar lá, né? Exatamente. Porque eu dei esse exemplo aí, de repente alguém fala, então eu vou fazer treino de força com meu neto. Calma, gente, não é assim.
Então, Falando em, pode falando em neto, eu só lhe atrapalhando, Cleiton. Deixa eu contar. Houve um tempo, né, no tempo que eu sentia muitas dores, minhas dores eram nos ombros, nos braços, no joelho, era em todo lugar, né? Na lombar, na cervical. E aí eu tinha medo, Cleiton, de ser avó e eu não consegui pegar o filho. E eu estava naquela situação de achar que porque eu tinha passado dos 50 não tinha mais jeito, eu já estava até me acostumando, então eu decidi que eu ia brincar com meu neto assim, o marido ia segurar o neto e eu ia dar cheirinho e tudo, porque eu não conseguia pegar o neto. E graças a Deus, nessa época eu não tive neto, mas eu já estava resolvendo o problema. Aí agora eu tá com mais ou menos 15 dias que meu filho e minha nora me deram a Cecília, minha primeira neta, ah, mas ela é de Brasília. é de Brasília. Eles moram aí. Eu ainda não os vi por conta da pandemia, mas quando eu encontrar com a Cecília, ó, vou Vou levantar, não carregar. vai ser no braço do marido. Aí ela tem 15 dias, a sua neta. É, mais ou menos. Vou ver. Ei, Cleiton, mas, assim, antes de encerrar, 10 minutinhos. A mamãe, né, disse que ela vai fazer 82 agora, no final de julho, e ela botou aí, disse que acha que é tarde para ela. Eu penso assim, quero ouvir sua opinião, mas eu acho que enquanto nós estamos vivos e temos a chance, é porque Deus está nos dando a chance de fazer alguma coisa, e fazer alguma coisa por alguém implica que a gente tem que fazer primeiro pela gente. Então, mamãe, se você está vivinha, se cuidando, tenha certeza que não é tarde. Concorda, Cleiton? Com certeza, eu já ouvi muito isso, viu, Josemary? Ah, não, mas é tarde, gente. Eu tenho, sei lá, 50 anos, tenho 60, 80. Gente, aqui em Brasília, eu já atendi, eu acho que ela até mudou de Brasília, eu já atendi uma aluna de 93 anos. Ia Olha, caminhada, subia escada, fazia treino de força na casa dela. 93 anos. E poderia atender uma de 95, de 100. Gente, nunca minha opinião sobre isso nunca é tarde. Eu concordo plenamente contigo. Enquanto tu tá viva, pronto. Tu basta tá viva para tu dar o primeiro passo e começar alguma coisa. Não existe isso de é tarde para começar. É igual algo que eu vi um dia, não falando sobre política, mas falando sobre por conta da idade da pessoa. O presidente dos Estados Unidos. Olha com quantos anos que ele foi ser presidente. Era tarde para ele. Eu já vi um vídeo era uma bailarina. oi, travou. Voltou? Voltou. Não. Eu já vi um vídeo na internet, Uhum. não era nem bailarina, era de uma ginasta de 90 anos pegando aquelas paralelas que tem, né? Um apoio de cá, outro de cá, ela subia e fazia diversas coisas com 90 anos. Então, assim, nunca é tarde. Talvez Não. algumas pessoas às vezes se encontram em uma situação mais difícil e complexa e não conseguem se ver lá na frente depois de um tempo, depois de mudar hábito, depois de começar a ter mais força, depois de começar a conseguir retomar pequenas atividades. Para algumas pessoas, a vitória é conseguir se levantar sozinha do sofá. Tem pessoas que não conseguem isso. Para outras pessoas é conseguir subir o braço acima da cabeça porque tinha uma dor, não tinha força. Cada pessoa tem uma necessidade particular. Isso é comum, isso é da individualidade de todo mundo. Mas é muito Sim. importante saber que não existe essa questão de é tarde para mim. Não, eu não acho que isso seja uma verdade de maneira nenhuma. Sempre há tempo. Cleito, pois, foi um prazer enorme. Deixa o recado aí para a mulherada, né? Diga como a gente pode se cuidar fazendo exercício. Dê tchau para elas, está acabando. Infelizmente, eu adorei conversar com você, mas tem que acabar, né? E passou rápido, passou muito rápido. Sério, muito Uhum. obrigado pelo convite. Espero ter contribuído para quem assistiu essa live, para quem vai assistir depois, para tua audiência, para ti também. É sempre um prazer passar um pouquinho da experiência, um pouquinho do que eu falo no meu Instagram. E o exercício é igual eu sempre falo, o exercício ele não tem
Ele não exclui ninguém. A gente que exclui o exercício, né? A gente pode fazer exercício em qualquer lugar, de qualquer lugar, em qualquer lugar, e independentemente da idade que tu tenha, tu pode começar. Obviamente, uma pessoa de 50 talvez tenha mais força que uma de 90, mas isso não impossibilita que a pessoa de 90 comece. Não impossibilita de forma alguma. Então, o recado de hoje é, independentemente de como tu estiver, tu que está assistindo a nossa live, comece, dê o primeiro passo, faça alguma coisa e depois vai lá no meu perfil e fala, professor, eu segui teu conselho naquela live que tu fez com a Josimere e dei o primeiro passo e hoje eu estou me sentindo assim. Eu consegui isso, porque cada um tem uma vitória, cada um quer um objetivo, quer realizar um objetivo diferente, né? Então, sempre que você pensar que você não consegue, pergunta para alguém que conseguiu, que às vezes tinha mais dificuldades que você e conseguiu realizar aquilo. É muito legal ver isso. Então, muito É obrigado verdade. pelo convite, viu, Josemar? Eu que lhe agradeço, Cleito, foi um prazer. Gostei de você de primeira com esse sorriso. Muito sucesso para você. Espero que você melhore muitas vidas de mulheres. E é isso mesmo. O primeiro passo é o mais difícil. Não pense que é velha porque passou dos 50. Conseguiram responder a pergunta? Envelhecer significa adoecer? Não significa, né, Cleito? De maneira nenhuma. Envelhecer, para mim, Cleito, significa a nossa segunda chance, a chance da gente realizar novos sonhos, da gente se cuidar mais do que o que já cuidava, da gente curtir os netos, viajar. E para a gente fazer tudo isso, a gente tem que se cuidar, tem que ter um objetivo de vida, tem que exercitar o autocuidado com atividade física e ter sempre em mente que viver, enquanto nós estamos aqui, a gente tem que se cuidar para viver cada vez melhor e chegar, ter longevidade com saúde, lucidez, com independência, se abaixando, se levantando e sustentando os netos, não é isso? Com certeza. Tem toda a razão, Josemar. Pois um grande beijo, obrigada e até a próxima. Com certeza virão outras. Com certeza. Eu que agradeço. Boa tarde, Josemar. Boa tarde a todos. Tchau, gente.